Vamos ler São João 14:12. Está escrito: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para meu Pai. Na história, essas obras maiores nunca foram feitas por ninguém, a não ser nessa última era, através de William Branham, né? Pode ler a história, desde o começo, desde Jesus até hoje. Todos os grandes homens que vieram pregando o Evangelho, essas obras maiores que a promessa diz aqui, nunca foi feito em toda a história, a não ser através de William Branham. E também através de William Branham também foi cumprido Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Porque depois que Jesus se foi, né, Jesus foi ascenso ao céu, essas obras nunca mais foram feitas nessa abundância como foi feita através de William Branham. Então o William Branham, Deus enviou o William Branham para cumprir as suas promessas, para cumprir toda a sua promessa, para provar que a palavra de Deus é verdadeira. Vamos orar? Senhor Deus, entregamos esse culto em Tuas mãos. Abençoe os lábios, Senhor, que vão falar a Tua palavra, e os ouvidos que ouvirão essa mensagem. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos falar nessa noite por alguns minutos sobre o cumprimento da palavra. Porque hoje as pessoas das igrejas não têm como, né, se defender dos incrédulos, dos ateus, quando um filho do católico fala para ele: mas pai, nós temos somente uma Bíblia velha, pai, de 2000 anos atrás, pai. Nós vamos crer nisso, mas como nós vamos crer nisso, pai? Pela fé, filho, pela fé, né? Eles não têm como mostrar o cumprimento da palavra, né? E também quando pergunto para um batista, né, pai, mas os ateus vêm e atacam, né? A Bíblia, vocês creem num livro antigo, num livro velho, vão crer nisso como? Né? E o pai, né, do luterano, do presbiteriano, do batista, metodista, até também dos pentecostais, o que os pentecostais têm, né, de verdade, de poder, né, de cumprimento da palavra para mostrar para seus filhos. Quando seus filhos vão na faculdade, né, e encontram aqueles ateus, aquelas pessoas, né, completamente ateias, e eles veem e criticam Deus, falam que religião é igual uma droga, um vício de uma droga, né? São tudo, né, estão procurando algo para né, trazer paz, trazer conforto para eles. É uma religião e droga é a mesma coisa, né? E eles não podem provar que existe um Deus verdadeiro. Por quê? Porque eles creem apenas naquele Deus de 2000 anos atrás, né? Eles não creem né, que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, hoje, eternamente. Eles não tem como provar isso. Mas nós, né, nós que cremos em William Branham, né, nós temos muita coisa, não é mesmo? Nós estamos realmente, né, com um grande arsenal, né, de evidências que a Bíblia é a verdade. Por quê? Porque as promessas da Escritura Sagrada não se cumpriram nas eras da igreja, mas nesta última era, por causa da abundância de incredulidade desses últimos dias, né, tanta incredulidade, tanta coisa que viriam, então Deus teve que reunir nessa última era toda a abundância da sua palavra, o cumprimento. Então nós cremos não somente na palavra de Deus, mas, né, nós cremos na palavra de Deus e no cumprimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus promete, então ela vem e cumpre aquilo. E aquilo prova, né, prova que Deus prova a sua palavra. Deus prova que Deus tem que provar a sua palavra. Nós não podemos crer em algo cegamente. Nós temos que crer em algo, num Deus que vem e ele fala a sua palavra, mas ele vem e cumpre a sua palavra, e prova a sua palavra. Como ele fez com Noé, ele pregou ali atrás de Noé, queria chover, os cientistas foram no céu e provaram que não havia chuva no céu naqueles dias. Levaram as suas sondas lá e provaram que não há água no céu para cair, né? Mas Deus veio ali e contra a ciência, contra tudo, ele veio e trouxe água e destruiu a terra. Destruiu a terra. E hoje tem prova científica, né? Quando os cientistas
examinam a terra ali, as camadas da terra ali, né? Vão ali aprofundando no solo, eles provam que realmente houve um dilúvio universal, né? Um dilúvio universal, provando que o dilúvio realmente aconteceu. E assim você vai através da história, e Deus sempre tem provado a sua palavra. É igual quando chegou João Batista ali, as pessoas ficaram ali com a letra apenas e falaram para João Batista, né? Falaram para João: nós cremos na palavra de Deus. Não em você, João, mas João, ele era o cumprimento da palavra de Deus. E todos eles que não creram em João Batista, né, hoje estão no inferno. Por quê? Porque não creram no cumprimento da palavra. João Batista era a manifestação da palavra de Deus. E eles ficaram com a letra. E quando veio João, que era a palavra viva, o cumprimento da palavra, eles rejeitaram João Batista. Jesus também foi a mesma coisa. Quando Jesus apareceu, eles falaram para Jesus: nós cremos em Moisés, não em você. Nós sabemos de onde veio Moisés, mas você, de onde você veio, Jesus? Você é um camarada que vem aí criticando nossa religião, condenando nossa religião, nossos pastores, nosso sacerdote. Você vem aí falando coisas, condenando, chamando todo raça de víboras, falando que são filhos do diabo, sacerdote, chamando sacerdote de filho do diabo. Quem é você? Nós cremos em Moisés. Jesus olhou para eles e falou: se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque eu sou o cumprimento daquilo que ele escreveu. Ele escreveu de mim, né? Ele escreveu sobre mim. Então eles ficavam o quê? Com a letra que falavam lá, mas no cumprimento eles não criam, que era a palavra viva da hora. Nesses dias é a mesma coisa, né? A Bíblia prometeu ali, onde nós lemos agora: quem crê em mim, né? Se alguém crê em mim, também fará essas obras que eu faço, e fará maior do que esta. E você lê na história da igreja, não teve ninguém que fez essas obras maiores, nem igual a Jesus, né? Não teve ninguém que fez as obras igual a Jesus, muito menos maiores. Mas nessa última era, Deus, né? Deus, Elohim, o Logos, né? Deus através de William Branham, não que o William Branham fez, foi Deus através de William Branham, fez essas obras maiores, né? Olha as obras que Deus fez através de William Branham. As pessoas podem falar: isso aí é uma farsa, uma mentira, né? É porque eles não examinam, eles apenas ouvem falar, mas não vão examinar aquilo. Porque qualquer pessoa sincera realmente, que for na vida de William Branham, não fica ouvindo pessoas falarem contra. Mas aqueles que vieram, como aquele apóstolo fez, né? Ele foi lá e falou para aquele rapaz lá: Deus enviou um homem lá de Nazaré, ele é o Messias. Foi Natanael, né? Natanael. Então ele falou para ele: mas pode vir coisa boa de Nazaré? Aí ele falou: venha e veja, né? As pessoas não começam a criticar, né? Mas não vem para ver, porque qualquer pessoa que examinar. Quando eu ouvi falar do William Branham, eu pensei: é um falso profeta, porque a minha igreja ensinava, né? Eu era da Assembleia de Deus, ensinava que era falso profeta. Todos que viessem com doutrina diferente da Assembleia, era falso profeta, e para mim era falso profeta. Eu cheguei no grupo lá e falei: esse homem é um falso profeta. Mas eu não só falei, eu fui examinar, comecei a examinar a vida de William Branham, examinar ali, ler, examinar a história, e eu vi que não havia ninguém que fez as obras que Deus fez através desse homem. Então eu não poderia realmente ficar meio agora, ele é de Deus ou não é de Deus? Deus não vindica um falso profeta, Deus não faz obras tão grandes que fez através de William Branham. Né? Você vai ler lá em Mateus 24, fala: surgirão falsos cristos, falsos profetas, com grandes sinais e maravilhas. Se possível for, enganaria até os eleitos. Então viriam falsos profetas com grandes sinais. Mas quando você vai examinar os verdadeiros profetas, né, os sinais dele eram perfeitos, igual Moisés, eram sinais perfeitos. E ele, se Moisés tivesse, se Jambres e Jambres, os personificadores de Moisés, tivessem vindo primeiro, então se Moisés seria falso e o Jambres e Jambres seria verdadeiro. Mas Moisés veio primeiro, o sinal dele é perfeito, e de Jambres e Jambres não eram perfeitos. Chegou num tempo que não havia comparação mais. No comecinho sim, parecia alguma coisa, mas depois foi aparecendo os erros daqueles sinais.
né? E o William Branham também foi o primeiro que veio nesses 2000 anos de cristianismo, o primeiro que veio com sinais perfeitos, né? Sinais que não houve falha alguma, nunca houve erro algum, falha nenhuma, né? No dom que Deus usou através do William Branham, né? A irmãzinha ali, qual é o nome dela mesmo? Aquela irmãzinha que nunca tinha visto erro no William Branham, então ali ele pega, tem um testemunho ali no nosso site, www.mensagewilliambranham.com.br, ali tem um testemunho ali na parte de testemunho, né? Você vai ver esse testemunho daquela irmãzinha ali, né? Ana, né? Irmã Ana, Ana Muri, né? Ana Muri, isso mesmo, é ela que fala isso, né? E ali ela fala que de repente aquela irmã veio doente ali, e uma Bruna viu que ela não estava com muita fé. Uma Bruna falou assim, se eu falar para você o seu nome, você vai crer no que estou te falando, e vai aceitar Cristo, vai aceitar a cura, que Ele é o mesmo ontem ou eternamente? E ela falou, sim, eu vou crer. Então o irmão Bruna pegou e falou, né? O nome da senhora é Senhora Forte. Aí ela falou, não é. Aí uma Bruna falou assim, ah sim, não é Forte. O nome da senhora é Senhora Robusta. Ah sim, acertou agora. Aí uma Bruna explicou. É que tem visão que eu vejo, vem símbolo. E eu vi um símbolo de um braço forte. Eu sabia que o nome dela era Forte, Senhora Forte, né? No inglês, né? No inglês. Né? Mas era robusta, que é a mesma coisa. Né? Então vim para ele. Então a irmã falou, a irmã Ana, né? Anne falou. Eu pensei que o irmão ia errar, mas não. Depois ele explicou que é através de símbolo que ele viu o nome da pessoa, o endereço, a casa onde morava, tudo, né? Então muitas coisas ele via em símbolo. Então ela viu, é perfeito, não há erro algum realmente. Então nunca houve erro algum, igual aquele caso, aquela vez que aquele pastor falou, né? Ele ouviu o irmão Branham discernir o coração da mulher e falou, você vai morar na rua tal, número tal. Aí uma irmãzinha lá falou assim, mas o endereço não é este. Ela não mora nesse endereço. Aí depois o irmão ficou meio com dúvida, né? Que foi o pastor lá de Jeffersonville por muitos anos, agora parece que ele pediu para sair. Ele pediu mesmo para sair, ele pediu lá, saiu de lá por alguns motivos, algumas brigas que deu lá em Jeffersonville, e ele não gostou, e ele pediu e saiu. Né? Mas, então ele chegou ali, e um dia ele estava ali com aquela irmã, e ele viu ela ali no culto, e ele perguntou para a irmã, uma banda errou quando falou seu endereço, eu vi duas irmãs falando que o senhor morava em outro lugar. Ela falou, realmente eu não morava ali, mas naquele mesmo dia, um dia antes eu tinha mudado da minha casa e mudei para aquele endereço que ele falou. Ele falou exatamente aonde eu morava, o endereço certinho. O irmão, né, creu em Deus, creu que Deus tinha enviado o William Branham. Né? Então todos os sinais que Deus fez através do William Branham foram perfeitos, ele foi o primeiro que Deus enviou. E não havia nenhuma prova científica, nesses 2000 anos, não havia nenhuma prova científica. O irmão Branham sempre via a luz na hora da cura, do milagre acontecer, ele via a luz pendendo ali perto da pessoa que ele orava, que ele via a visão e que ele declarava a cura da irmã, né? Eu olhava a luz ali, aquela luz pendendo ali, e ele falava, né? Daqui 3 dias a senhora vai estar com saúde, fazendo compra na cidade. O médico, a pessoa levantava, mas como? A mulher está com câncer, está morrendo, como é que a senhora fala um negócio desse? Não é eu, é Deus falou. Se não, isso não acontecer, você pode me levar, colocar uma placa nas minhas costas, para me levar pela cidade, como escrito, falso profeta, e eu irei com você. Ali 3 dias a mulher estava completamente curada. Então ele sempre viu essa luz. E as pessoas falavam, é psicologia, é psicologia. As pessoas imaginam ver, imaginam, é mental. Então Deus veio numa prova científica para mostrar que não é psicologia. E um dia, essa luz no culto, um Branham ali orando, e a luz foi fotografada. Foi fotografada. Mostrando que não é psicologia, porque a máquina, né? A câmera não fotografa, né? Psicologia. Então o logo, a luz que sempre apareceu nos apóstolos, nos profetas, né? Nesta era foi provada cientificamente. Então quando seus filhos, suas filhas falam, mas pai, na escola lá o professor falou que é tudo engano, pai, que a Bíblia é falsa, foi escrito por homens e que não tem prova alguma da veracidade dela, pai, é tudo mentira, foi forjado. Você fala, filho, olha a prova aqui, filho, que a Bíblia é verdadeira. Olha a prova que Deus fez através do William Branham, através de sinais e maravilhas,
sinais e maravilhas, né, provando que a palavra de Deus é verdadeira. Então nós estamos, né, com muitas coisas, né? Nós somos um povo privilegiado nesta última era, né, com tantos sinais através de William Branham. Mas depois de William Branham veio muitos personificadores, né? Muitas coisas falsas, mentiras, enganos, para confundir. Por que Deus permitiu que Jambres e Jambres viesse com aquelas coisas falsas ali? Por que Deus permitiu? Porque Deus permite os falsos. Por quê? Para Deus cumprir a sua palavra, né? Tem que haver essa coisa para a pessoa ficar realmente assim. Qual que é verdade e qual que é mentira, né? Tem que ter isso para as pessoas poderem, né, ser julgadas pelas suas decisões. Você vê aí no mundo pentecostal muitos falsos sinais, muito engano, muito dinheiro, o povo querendo dinheiro. E aquele dia que o irmão Branco orou para aquela senhora com câncer, trouxeram para ele $1,5 milhão, ele falou para a pessoa: Deus não quer o seu dinheiro, devolvo para ele. Mas curou a esposa dele, mandou trazer para o senhor esse cheque de $1,5 milhão. Não, jamais. Deus quer o coração dele. Agora hoje a pessoa aceita a oferta de pessoa que nem conhece. A pessoa chega ali com um cheque ali, é uma oferta para o senhor pessoal ou para a sua igreja, e a pessoa aceita aquilo, né? Mostrando que a carnalidade, o olho de Balaão, o olho, né, pelo dinheiro, e os próprios seguidores de William Branham hoje, né, roubando o dízimo, dizendo que o dízimo é deles. O irmão Branham nunca pegou dinheiro do dízimo para ele. Durante 17 anos que o William Branham foi pastor de Jeffersonville, nunca ele pegou um tostão do dízimo para ele. Só depois que o evangelho começou, Deus chamou ele para o evangelho mundial, internacional, que ele não pôde mais ter um trabalho circular, né? Um trabalho ali. Então sim, ele precisou usar $100 do dízimo por semana. $100 do dízimo por semana para abastecer a sua família. Com $100 por semana ele fez isso. Mas ele falou que se fosse depender dele, ele não queria isso, mas ele precisou fazer isso, né? E o Mulana fala: o dízimo vai para o ministro, para o pastor, para ele administrar. Não é que o dízimo é dele. Um administrador não é o dono do dízimo de uma empresa, por exemplo. Não é o dono, ele é o administrador dali. E o pastor também não é o dono. Os pastores hoje estão comprando fazendas e comprando coisas, né, para eles, juntando bens materiais. Onde o irmão Branham ensinou isso, onde a Bíblia ensina tal tonteria, né? Tal tonteria, dizendo que estão seguindo a mensagem de William Branham, né? Mentira, os homens estão enganando as pessoas, mas os verdadeiros eleitos vão comparar tudo com a Escritura Sagrada. Tudo será comparado com o urim e tumim de Deus, para ver se é verdadeiro ou é falso. Porque como você vai julgar as coisas, se é falso ou verdadeiro? Através da palavra, do ensinamento. Como pode uma ver se é verdadeiro e se ensina que o dízimo é do pastor? Você vê que ali é falso, não é de Deus, é de Satanás. O dízimo não é do pastor, ele vai para o pastor para ele administrar para o reino de Deus. Então é pela doutrina. Por quê? Porque aquele que aumentar uma coisa da palavra, ou tirar uma coisa, Apocalipse 21 fala isso, aquele que tirar ou aumentar, se ele tirar, né, será tirado sua parte do livro da vida da cidade santa. Se ele aumentar, as pragas virão sobre ele. Então aquele que aumentar alguma coisa, nada pode ser aumentado da palavra de Deus. Mas tem que ser da maneira que está escrito. A Bíblia não fala batismo em nome de Jesus Cristo? Todos os batismos foram feitos em nome de Jesus Cristo. Está claro na palavra de Deus, né? Os apóstolos erraram. Os apóstolos não erraram, estavam cheios do Espírito Santo. Como que os apóstolos iam errar? Esse era o Espírito Santo falando através de Pedro em Atos 2:38, Atos 8:16, Atos 8, né? 8, versículo 16, versículo 12, Atos 19, Paulo rebatizou que as pessoas que eram batizadas, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Como pode ser batizado em nome de Jesus não receber o Espírito Santo? Né? A Bíblia fala: arrependei cada um de vós, sede batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, recebereis o batismo do Espírito Santo, Atos 2:38. Atos 2:38. Então você vê o engano, né? As pessoas enganando as pessoas com esse batismo falso, só arrependimento no nome de Jesus Cristo, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, não desses batismos trinitários. Aonde a Bíblia fala dessa coisa, não existe tal coisa, gente. Mulher pregadora, misericórdia, a Bíblia fala, proíbe mulher ensinar, né? 1 Timóteo 2:9, 1 Coríntios 14:34, 35, olha bem falando, grava isso, põe em sua cabeça, irmãos, irmãs.
A mulher não pode pregar, não pode ensinar, porque ela foi enganada no jardim do Éden, então caiu em transgressão. Mas salvar-se-á, dando à luz filhos, se permanecendo na modéstia, na graça e misericórdia, seguindo a Deus. Ela será salva, lógico, mas ela não pode pregar, ensinar, ser pastora, ser pregadora, ser bispa, jamais. Nunca. Isso aí é contrário à palavra de Deus. Ela pode dar testemunho da palavra de Deus, dar testemunho do Evangelho, mas jamais pregar, ensinar, usar de autoridade, ter o quinto de Efésios 4, 30. Isso não pode, porque todos que usarem, forem chamados para esse ministério, terão autoridade sobre os homens.